Eu quem agradeço estar aqui. Você até ficou surpreso porque eu vim com o grupo. É porque nosso objetivo é esse, né? Dar transparência ao grupo, ao OAB, todos terem participação em uma gestão e a campanha. Primeiramente eu quero desejar bom dia à nação jurídica. Hoje nós temos muita gente assistindo esse programa. Nós temos alunos de direito, estagiários, estudantes, advogados, amigos, a população. O Sidney é muito ouvido. Sidney, por que surgiu a oposição? Primeiro eu vou contar um pouco da história das eleições da OAB. A OAB, tradicionalmente, ela não existe eleição. Tradicionalmente, é conversado em alguns grupos, é escolhido um candidato, e esse candidato se propõe a assumir a OAB. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Já teve histórico de ter disputa. Eu lembro de uma disputa de Dr. Roberto Diniz, se eu não me engano, na época com o Dr. Cid, há muitos anos, houve essa disputa, mas naturalmente existe uma conversação entre alguns grupos, escolhe-se um candidato e esse candidato vai ao pleito, né? Nessa gestão especificamente, o que é que houve? Não houve uma comunicação entre os grupos, entre a advocacia. A advocacia não foi ouvida. Porque dentro da advocacia tem vários grupos. A advocacia... que pensam diferente, é isso? Em qualquer lugar, existem vários grupos que pensam diferente. Na sala de aula, aqui na rádio, existem grupos que pensam diferentes. Não é diferente a advocacia pensa diferente. Então, esses grupos, eles não foram ouvidos. Pelo menos o pessoal que eu convivo com muitos advogados, inclusive nós temos até um almoço toda sexta-feira. O objetivo desse almoço é a inclusão, é a participação do advogado iniciante, do advogado experiente, da troca de ideias, para nós tentarmos inserir na advocacia. Então, eu preocupado com essa comunicação que nós estava existindo entre um grupo, eu procurei a presidente, doutora Kalina, para nós conversarmos sobre a questão da sucessão, porque eu via que os grupos já estavam se comunicando. Sim, você procurou ela? Procurei inicialmente a doutora Kalina para ver a questão da discussão da eleição da OAB. A doutora Kalina, de imediato, me disse que ia ser candidata. Ela não abriu espaço para nós discutirmos, né? Eu cheguei para os grupos, levei essa mensagem que não estava tendo discussão para uma candidatura. Mesmo assim, a gente ainda tentando compor. Por que nós tentávamos compor? Se nós não é interessante a oposição para ninguém. Não é bom a oposição para Caicó. Por quê? Porque enfraquece Caicó. Quando nós trabalhamos em unidade, fica muito mais fortalecido. E eu me preocupei com essa ruptura, né? Eu me preocupei com essa questão dela bater o pé e dizer: eu sou a candidata. Não houve esse diálogo. Eu lhe digo sem medo, quem está me ouvindo aqui vai saber que nunca houve esse diálogo, não teve espaço para discutir a sucessão. Houve uma imposição. A advocacia não é imposição, a advocacia é construção. A oposição não foi fácil nós construirmos, porque, como ele disse, muita gente pensando diferente, mas com simplicidade e humildade nós fomos avançando nesse diálogo, nessa construção. Houve uma discussão pelo nome, foram-se ventilados alguns nomes. Desses nomes eu me dispus, doutor Felipe também foi ventilado um tempo, doutor Sérgio, alguns nomes. Então a gente chegou num consenso, eu e o doutor Sérgio, para nós tentarmos pleitear, mas com tristeza, porque eu digo direto, a oposição não é bom, sim, porque eu vejo até a questão estadual. A OAB, para quem não sabe, a OAB é uma campanha local, né, e estadual. A local, que é a subseção Caicó-Seridó, deveria o nome ser Caicó-Seridó, abrange várias regiões. Na verdade, no Seridó tem duas, né, subsecções, tem outra em Currais Novos? Tem outra em Currais Novos. A de Caicó abrange essa região próxima a Caicó, que é Cruzeiro, São José de Seridó, Jardim de Piranhas, Serra Negra, Ipueira, Carnaúba dos Dantas, Cruzeiro. Carnaúba fica mais perto de Currais, mas fica com Caicó, né? Então me gerou essa preocupação. Eu digo isso aqui de coração, vou fazer como o Felipe diz. Felipe diz: eu vou falar de coração. Por mim não teria tido oposição, por mim teria tido uma construção. Se a doutora Kalina tivesse nos chamado, quando digo nos chamado, não é Alexandre, é chamado a advocacia, para a gente discutir a questão da sucessão, provavelmente nós não teríamos esse problema. E aí vocês, quando vocês procuraram ela, antes de eu fazer essa pergunta, eu queria ouvir o doutor Sérgio, que está aqui também. Sérgio Magalhães é o candidato a vice de Alex Alexandre. Tudo bem, doutor Sérgio? Bom dia, prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Seridó, a todos os colegas que nos estão assistindo. É um prazer nós também estar aqui.
E aí, doutor Sérgio, por que vocês decidiram, eu ia perguntar isso aí, eu já vou fazer a mesma pergunta para você. Vocês tinham um nome, então, para indicar, para ser o sucessor da doutora Kalina, e vocês tinham pelo menos essa ideia já em mente? Ciro, é o seguinte, hoje eu participo do escritório tido como um dos mais antigos, né? Hoje, com a nova era, né, saíram o saudoso doutor Janduí, doutor Júnior Germano, e nosso escritório hoje é tido como um dos mais antigos em Caicó. E é uma praxe, né, que em todas as eleições os escritórios se reunissem, assim como foi com o triênio da doutora Kalina. E que para isso nós indicássemos um nome de comum acordo. Esse foi sempre a prática, e inclusive ela se beneficiou desse método. Não é uma questão simples de que há uma imposição de nome. Não. É porque o critério OAB, para quem mais antigo, para a turma nova que vai chegando, é importante saber que essa fusão não é interessante. Por quê? Porque nós dependemos de uma seccional de Natal e que a gente tem que mostrar força. E força são votos. Então, se a gente está unido para uma única chapa, fortalece Caicó. Então, esperamos durante todo esse tempo e chegamos até a propor e conversar essa possibilidade, mas foi fechado. Então, a gente até se impressionou, né? Porque o que acontece? Se o processo era todo esse, foi quando Alex, juntamente com outros colegas, nos procuraram e disse: rapaz, o que é que vai se fazer? O caminho que está indo não é interessante. E aí a gente teve que se montar uma posição. Mas, como diz o colega Alex, de coração partido, porque fragilizou mais ainda o Seridó. Porque esse rompimento não foi salutar, né? Perdemos força, né? E agora estamos aí por uma falta de diálogo que não teve com a advocacia. Certo, Alex, aí vocês romperam, formaram um grupo, lançaram o seu nome, estão na disputa, né? Aí eu queria saber de você o seguinte: que tipo de projetos, ações vocês planejaram para, se você conseguir se eleger, implementar à frente da OAB? O maior projeto que eu tenho, na realidade, eu vou falar de coração, como se diz, é a inclusão da advocacia. A forma como foi conduzido essa questão da candidatura não é uma inclusão. A gente não abriu espaço para diálogo, para construir um nome, para construir um candidato. Então, eu digo isso de coração, incluir o advogado. Em que sentido, Ciro? Hoje, nós saímos das universidades e não somos preparados para a advocacia. Existe a Comissão de Jovem Advogado, maravilhosa, pessoas maravilhosas conduzindo, mas eu acho que ela era para ser mais efetiva. Realmente preparar o advogado para a advocacia. Como assim, Alexandre? Nós deveríamos ter curso de empreendedorismo, gerenciamento de escritório. Eu tenho estagiários, já tive estagiários no 10º período, que eu até me preocupava com eles. São pessoas muito estudiosas, às vezes não têm um relacionamento, muitos contatos. E a advocacia, nós sabemos que ela vive em função de contatos, de relacionamentos. Nós estamos aqui, sim, além de estarmos candidatos representando o grupo, por relacionamentos. Você sabe que nós temos um bom relacionamento. Isso é bom na vida da gente, em todos os ambientes nós temos que ter relacionamento. Então, me preocupo com a advocacia, principalmente iniciante, com a questão do relacionamento. Todo estagiário que passa pelo escritório, eu acredito que meus colegas também fazem isso, eu digo sem medo. Eu ensino tudo que sei, Ciro. Eu até dou exemplo. O celular, por que é que nós temos essa tecnologia? Você acha que foi uma pessoa que construiu? Foram por várias mãos. Então, eu vejo, o nosso projeto é esse, é grupo. Eu não penso em ser candidato sozinho. Você não é ninguém sozinho. Quando vocês chegaram, né, aí vocês estavam me comentando o seguinte, que é o grupo, não é só Alex, não é o grupo. Vocês usaram muito essa fala, né? É o grupo, é o candidato a vice, os conselheiros, é a chapa inteira, é a diretoria inteira, né? Como é que vai ser isso? A participação de todo mundo. A advocacia é isso, Ciro. Eu não posso pensar sozinho. Eu não sou dono de todo o conhecimento. Eu não penso por eles. Então, a gente tem que pensar em grupo. Por isso que eu faço questão que andem comigo. A advocacia tem rostos. Não é uma pessoa. Eu, presidente, eu não penso em ser a cara da advocacia. A OAB, ela é impessoal. A OAB, ela não pode ter um rosto específico. A OAB representa uma classe.
Eu estou aqui pela classe e, inclusive, agradeço a eles a oportunidade de estar aqui. Como é que nós faremos nossa gestão? Participativa. Nós faremos com descentralização. Um momento desse, eu, candidato, necessariamente não precisaria eu estar aqui presente. Por que qualquer dos meus colegas poderiam vir? Porque eles vão estar participando. Vão saber o que pode estar acontecendo dentro da gestão. Silon, um dos problemas que vem sido há um bom tempo já reclamado pela classe e que também nos impulsionou a essa decisão de uma administração mais ampla, é a questão do tempo. Você veja só, o cargo do presidente da OAB é um cargo não remunerado. Ele requer uma disponibilidade de tempo extra-humana. E sabemos que todos os advogados têm suas responsabilidades. E o que foi que era unânime entre os advogados que nós percebemos? Que a atual gestão, especificamente a nossa colega doutora Kalina, que eu aproveito para prestar os melhores elogios à pessoa dela, né? Ela está muito sobrecarregada. Quando você vai discutir OAB, você tem que discutir com as instituições, para que haja o quê? Uma pluralidade de ideias. Quais são as instituições importantes para se discutir? Uma universidade, um sindicato. E o que é que a gente percebe nisso? Quando a gente parte para uma discussão com as universidades, como a OAB, com a nossa representante hoje, doutora Kalina, e essa unificação de apenas o presidente, ela conversa com a Universidade Federal. A Universidade Federal, nós vamos conversar com o Núcleo de Prática Jurídica, que é a saída, é aonde a OAB pega. Ela é a coordenadora, ela é a professora. Quando a gente passa para a universidade particular, para a faculdade particular, que você frequenta, e se nós formos dialogar com ela, quem é que vai estar lá? Também doutora Kalina. Se a gente amplia para um sindicato, nós vamos ter a doutora Kalina como advogada de um sindicato. Então a coisa ficou de uma forma tão centralizada que a gente não está conseguindo pluralizar ideias. E aí quando ela lança a chapa dela, né, de vamos continuar, a continuidade, ela traz quem? Doutor Augusto. Um excelente profissional, que eu tenho o maior carinho, amizade particular com ele, mas a gente vai na mesma linha. Doutor Augusto está na Universidade Federal, doutor Augusto está no núcleo da universidade, da faculdade particular, e você não tem mais com quem dialogar. E aí eu lhe pergunto, cadê o tempo para se dedicar ao OAB? Não tem. Fora esposa, mãe. Então a gente queria esse diálogo porque a gente está vendo a sobrecarga dela e o que está faltando. Isso que é o problema. Então esse foi um dos problemas que a gente não conseguiu colocar na mesa. O que é que está faltando na OAB, Alex, hoje, aqui em Caicó? Por exemplo, eu sei de uma luta antiga de vocês que é por uma nova sede. Embora vocês tenham uma sede, né, ali acho que é Umbelino, França, né? Rua Umbelino, França, no centro da cidade e tal. Mas acho que ela já está pequena para a quantidade de advogados que tem em Caicó, que usam aquele espaço, né? E aí pensou-se em construir uma sede lá na cidade judiciária. Vocês pensam em que em relação a essa questão da sede? Você vê como é bom a troca de ideias. Inicialmente, eu era a favor daquela sede central. Mas por que, Alexandre? Porque eu entendo que nem todo advogado tem transporte. Inicialmente, eu pensei na inclusão. No meu colega advogado, eu moro próximo à sede. Para mim era uma maravilha. Mas o meu colega que mora distante, que não tem transporte. Eu pensei nele inicialmente. Como também estou pensando nesse meu colega advogado da sede nova. Como assim, Alexandre? Ela tem mais espaço. Nossa classe hoje aumentou. A sede de Caicó atual, ela não tem um espaço para um grande evento. É tanto que os grandes eventos da OAB, eles são externos. Não são dentro da OAB. A sede nova, eu digo com tristeza, assim, nós tínhamos tudo para construir nessa gestão. Inclusive, na posse dos candidatos, na posse do candidato estadual, tem até um vídeo circulando no grupo dos advogados, é prioridade. A primeira prioridade foi a construção da sede de Caicó.
E esse tempo se passou, não sei se foi falta de articulação, eu ouvi falar, não sei se os colegas lembram, que existiam até recursos, né, para a construção da sede. E veja também como não é bom a oposição. Nós temos um conselheiro federal, que foi fruto da construção da OAB, da construção que eu estou falando, não a questão de sede, a construção de diálogo. No momento que a OAB conseguia vir unificando, nós viabilizamos mais cargos, como o doutor Sérgio disse, porque a vida da gente, a gente tem que ter conexão, tem que ter articulação. Ninguém faz nada sozinho. Alex, só dar uma palhazinha centrada, mas veja só. O quanto a gente vem regredindo. Né? Esse discurso de progredindo não acontece. Por quê? Há mais de 20 anos nós não conseguimos um conselheiro federal. Nós conseguimos o suplente a conselheiro federal, doutor Ciro Maia, que lutou pela classe e que fazia parte do grupo de doutora Kalina. O que é que acontece? Por essa falta de diálogo, nós perdemos o conselheiro federal. Então, veja só, onde está agora a nossa força? Nós estamos regredindo. Nós tínhamos uma, não é? Nós temos uma, quando você diz, nós tínhamos um conselheiro estadual competentíssimo, o doutor Augusto Maia. O que é que aconteceu? Ele agora volta para vice da chapa. Nós tínhamos a doutora Maiara. O que é que aconteceu? Ela volta agora para suplente. Nós estamos regredindo. Então, nós passamos mais de 20 anos para conseguir um conselheiro federal e que agora perdemos por simplesmente um pensamento diferente, rompeu, que fazia parte, desde do primeiro triênio, segundo, do mesmo grupo que a doutora Kalina. Então, são membros, a gente se preocupou que são membros que contribuíram, que tinham uma contribuição. Por exemplo, essa sede da OAB, quem foi o primeiro, desde a época de Janduí, que vem essa luta pela sede. Né? E o que é que acontece? Ela veio ser formalizada no mandato do doutor Roberto Diniz, que teve um papel importantíssimo para Caicó. Aí eu lhe pergunto, cadê o doutor Roberto Diniz? Que era para estar junto, que trabalhou o tempo todinho no sistema. O doutor Roberto Diniz publicou, que é público, que ele hoje é o simples eleitor. Então, é essa falta que tá pegando muito na classe. O Roberto faz parte do grupo de vocês? De nenhum grupo. De nenhum grupo? Ele fazia parte do grupo. Mas por opção dele? Vocês convidaram? Não, porque ele sempre ele fazia parte do grupo. Do grupo dela? Do grupo de doutora Kalina, trabalhou sempre juntos até final. E tínhamos, do nosso escritório, né? Mas, recentemente já, com conversa com o doutor Roberto, ele disse, olha, Sérgio, eu não vou participar de momento político nenhum, apenas eleitor. Isso é uma perda para a advocacia. Voltando ao raciocínio da sede, sim. Aí por que essa mudança de ideia? Porque realmente eu vi que a sede central não tem como acolher a quantidade de advogados. Então existe a necessidade de um espaço maior para ter esse acolhimento, realização de palestras. E voltando à Jovem Advocacia, que tem uma comissão muito boa da Jovem Advocacia, eu acho que ela era para ser mais efetiva. Como assim, Alexandre? Por que não junta grupos de estudantes do Santa Terezinha com a FRN, alunos representando para criarem algumas inovações para a classe, para eles conhecerem um outro, interagirem um com o outro? O advogado iniciante deveriam propor cursos, como eu falei, de gestão de escritório, que é importante. Eu estou tocando nesse ponto porque eu acho muito importante. Eu senti a fragilidade grande. Esses colegas meus que nós nos reunimos, eu sinto a dificuldade deles. Por isso que eu tenho realmente essa preocupação. Quem ganhar essa eleição, espero que invista mais no ser humano, invista mais no colega advogado. Eu tenho muitos colegas, Cito, que eles partem para a advocacia e ficam estudando. Porque às vezes não vê o mercado. Mas o mercado existe, para quem procura. Se você realmente se jogar na rua, como se diz, com propósito, eu vou ser advogado, você vai ser advogado. Você tem que optar, às vezes. Na vida da gente é assim. Eu não posso estar entre a advocacia e estudar, até que pode até dar. Mas a gente tem que focar, a gente tem que empreender, a gente tem que se jogar mesmo para poder sair. Então, a advocacia é uma construção de conhecimento, de aproximação, de diálogo. O nosso estagiário, eu estou falando que eu tive há alguns anos, ele era um cara muito inteligente, muito estudioso, perfeccionista, mas eu até fui muito sincero com ele. Eu digo, meu amigo, qual é o seu propósito? Porque a gente tem que ter um propósito na vida da gente.
ou ser advogado, ou Ministério Público, ou concurso, qualquer que seja. Ele disse, Alexandre, eu quero ser advogado, agora eu não tenho muita facilidade de comunicação. Eu até disse, então a gente vai ter que construir essa facilidade. Eu era um cara muito tímido, se lembra de mim, eu acho que a primeira entrevista que eu dei na minha vida... Fazer uma entrevista com esse homem era difícil. É minha timidez, é por isso eu não tenho a necessidade de aparecer. Mas veja onde ele está hoje aí, né? Falando pelos cotovelos. Aprendendo, é porque logo a chocalho. A gente tem que aprender a gente tem que aprender a fazer. Sidney sabe, a pessoa simples que nós somos. Sidney já teve algumas vezes comigo quando eu diretor gente. Falando em diretor, eu fui diretor do presídio, só para lembrar, foi 14 anos funcionário público. Uma das minhas primeiras entrevistas, foi a primeira, se eu não me engano, foi Sidney. Você lembra, não lembra? No presídio. Eu estou dizendo isso para dizer que eu sou uma pessoa simples. Eu não tenho necessidade de estar aparecendo, é meu jeito. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Deixa eu perguntar, eu queria perguntar a vocês sobre uma coisa que é extremamente importante para o advogado, que é a prerrogativa, ou as prerrogativas do advogado, né? Como é que vocês pretendem, se conseguirem chegar à presidência da subseção da OAB, lutar por isso, né? Porque de vez em quando, sempre isso, o desrespeito às prerrogativas do advogado, eles acontecem diuturnamente, né? Brasil afora. Ciro, isso infelizmente, é uma prática que tem sido constante. A advocacia está passando por um problema muito difícil de credibilidade, precisa se mostrar um lado diferente da advocacia. Isso a gente tem que fazer uma crítica para nós colegas, né? Nós precisamos realmente mostrar o que é a advocacia. As prerrogativas têm sido batidas muito, principalmente na advocacia criminal, né? Nós criminalistas temos sofrido muito prerrogativas, e a OAB ela tem se esforçado a nível nacional. Isso não é uma questão. Nós tivemos uma perda nas prerrogativas do finado doutor Janduí. Era um guerreiro. Nunca teve ninguém para defender tanto as prerrogativas como o Janduí. Porque o critério das prerrogativas, assim, ele é tão complexo, porque tem que ser feita uma análise de quem vai assumir a prerrogativa. Porque é um embate, é uma linha de frente. E nem todo profissional está pronto para isso. Então, até por critério de seleção de quem vai ser da frente das prerrogativas, existe existe um delicado trabalho. Aqui em Caicó tem uma comissão? Tem a comissão de prerrogativas, né? Tem a comissão de prerrogativas Natal. E assim, quando acontece alguma coisa que alguma prerrogativa ela é descumprida, né? Desrespeitada, como é que vocês fazem? Vocês acionam as prerrogativas, os colegas chegam, né? Até a delegacia, no caso de que se houve uma quebra das suas prerrogativas, junto a um delegado, independente da própria comissão de prerrogativa, nós temos colegas, há uma união, os colegas chegam, né? E aí a prerrogativa assume aquela responsabilidade e é o que acontece. Sai o nome, né? A partir do momento que tira o nome do colega e é o nome da OAB, lhe dá uma proteção. Sim. Né? Lhe dá essa proteção. E é uma das... pegando o nicho entre prerrogativas, que eu não sei se será a pergunta sua, né? E o que pensamos na área criminal, né? É uma das coisas que também, né, vamos trabalhar bastante, é o fortalecimento da advocacia criminal, né? Mas da advocacia criminal na base. Eu vou lhe dar um exemplo bem rápido. Quem trabalha na advocacia criminal tem um problema recorrente na penitenciária. Havia uma questão de que, qual o problema de você fazer aquela atitude, aquele ato de uma coisa que vai dar impressão midiática e você fazer realmente a necessidade. O que é que aconteceu? Foi criado, né, a OAB fez a sala dos advogados. Mas existe uma história por trás disso. Para que essa sala dos advogados saísse, existiu um problema seríssimo. O próprio colega doutor Ariolan, ele criou um grupo e ele se prontificou a custear a sala, porque já não tinha mais condição. Você se lembra desse grupo? E aí onde entra a questão, aí foi depois dessa pressão
que veio. Mas, Cícero, mas você veja o que é o pontual. Nós que atendemos lá, Cícero, se você conhece a penitenciária, nós temos um parlatório. Cícero, tem anos, Sidney, tem anos e anos, desde o início da gestão e das outras. O problema não é só dessa gestão, que nós pedimos o interfone. Só isso. Porque essa era a primeira necessidade. Não era nem a sala. Porque a sala a gente ficava ali esperando normal. Nós atendemos clientes com tuberculose. Sim, o interfone é para você não ter contato com o preso. Com o preso. Aí é um vidro cheio de buraco e você opta ou vira para que o cliente cuspa no seu rosto ou no seu ouvido. Sim, sim. Então, esse interfone sequer foi conseguido. Nós temos um palatório que só atende um preso, um advogado por preso. A gente passa horas e horas no presídio para atender. Esperando que E aí o que é que acontece? É prioridade sala? Não. Mas isso a gente tem que estar no dia a dia para saber. A prioridade, por incrível que pareça, é um investimento de 200, 300 reais para o interfone, que até hoje a gente não conseguiu. Aí onde entra a articulação política? Nós temos Natal, com mais de, salvo engano, os colegas me corrigem, 14 milhões de orçamento. E que a gente chega o quê para cair com isso? Absolutamente nada. Não se faz OAB desse jeito. João Assis está aqui, advogado também. João, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Alex, Felipe, Sérgio, ouvintes do programa Sidney Silva. É um momento importante esse para a advocacia do servidor do Rio Grande do Norte, para a advocacia do Brasil. A OAB, Sidney, não é uma instituição efêmera, é uma instituição histórica. Ela tem nomes que já foram do Congresso Nacional, que já foi presidente da República, como Michel Temer, que é advogado, enfim, ministro. A OAB é uma das instituições mais importantes do Brasil no seu formato histórico. Desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento. Inclusive teve participação ativa no primeiro impeachment do Collor de Mello, junto com a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Informações. E, enfim, Alex, nós, advogados, nós temos uma responsabilidade significativa junto à sociedade como um todo. Né? E uma subsecção da OAB, Sidney e caros ouvintes, não está disposta apenas a atender os interesses dos advogados. A gente tem que entender isso também. A instituição, apesar de ser um espaço e um momento político, mas talvez não seja um dos momentos mais adequados de se fazer a política do interesse mais imediato, ou seja, daquele interesse mais pessoal. Ela tem que ser uma organização pública e proativa, especialmente para a classe de advogados, assim como você um dia vai integrá-la daqui a um tempo. Eu estou recente nesse processo, mas digo o seguinte, eu acompanho e tenho amigos que estão nela há muito tempo, como Canidé de França, Ari Holanda, doutor Chiquinho, a própria doutora Kaline, que a gente sempre veraneou e estava juntos nesses espaços, Vital Nogueira, o doutor que foi vice-governador do estado, Antenor Roberto, sempre estava conosco lá, né? E eu vejo o seguinte, a OAB ela tem um papel importantíssimo para a união da classe. E quando se trata de prerrogativas do advogado, quando o Sérgio fala, parece e dá a ideia para o ouvinte que tem pouco entendimento sobre a instituição, que as prerrogativas estão voltadas só para o advogado criminalista. Mas, na verdade, o advogado civilista e que trabalha com administrativo, esse sofre, mas sofre, você nem imagine, com o cliente querendo o resultado e as autoridades dos fóruns, ou seja, as secretarias unificadas, elas não atendem aos interesses nossos. Eu dou um exemplo, eu tenho clientes que estão há 1 ano esperando um julgamento. 1 ano, eu já tenho peticionado 3 vezes pedindo o impulsionamento do processo. A única coisa que o juiz manda fazer é se tem novas provas a produzir. E a gente já disse mais de 3 vezes que não tem novas provas a produzir, que é que ele julgue.
E o cliente quer saber qual é o resultado. Então, veja-se, a importância da instituição nesse processo é trabalhar com essas prerrogativas, não só num espaço fechado, num espaço em que a gente acha que é importante. O criminalista, nada contra, viu, Sérgio? Mas eu não sou criminalista. Mas veja, nós também temos essas prerrogativas e queremos que elas sejam atendidas e entendemos que a subsecção ela tem um papel importantíssimo junto, evidentemente, com a direção estadual da OAB. Eu quero parabenizar, fechar minha fala, Sidney, Alex, por esse propósito, por essa ideia. Eu sou contra a reeleição em todas as esferas, tá certo? Até que se prolongue o tempo de mandato, vamos dizer mais um ano, mas eu sou contra a reeleição. Acho que a rotatividade ela é importante, ela traz sangue novo, traz novas ideias, traz projeto, reenergiza aquele processo. Você imagina nós termos Sidney na comissão de comunicação da OAB aqui em Caicó. Você entendeu? Como era importante? Quem iria fazer essas entrevistas? Quem iria fazer os vídeos? Não era você, Alex, para aparecer, mas sim a comissão de comunicação. Então, eu quero parabenizar aqueles, Alex, Felipe, o próprio Sérgio, todos aqueles que estão, mas também a chapa da doutora Kaline, que fez um papel importante, trouxe e mobilizou a OAB e nós estamos aqui em função desse processo todo. Muito bem, obrigado, João. Alex, nosso tempo já foi, além do tempo que a gente tinha fechado da entrevista com a outra candidata também, já passamos, e já entrei até no horário do meu outro colega aqui, que já vai começar já o programa. Queria pedir para vocês falarem como é o nome da chapa de vocês, o número, e que vocês peçam o voto, é importante para os seus colegas advogados. Chapa inclusiva, número 45. Espero que vocês se aproximem do grupo para poder conhecê-los, para poder saber quem nós somos, para poder decidir o voto. Pessoal, agradeço a todos vocês, agradeço a Nação Jurídica. Por que Nação Jurídica? Porque a Nação Jurídica é composta por estagiários, advogados, advogadas e região. Valeu, Alex. Obrigado, Sérgio. Um abraço, Cida. Obrigado a vocês. Valeu, João Assis. Obrigado, Felipe. Boa sorte para vocês, hein? A gente vai encerrando por aqui o programa. Espera aí, por favor.